Boa noite, pessoal. Graça e paz. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar partilhando um pouco do que o Senhor fez nesse tempo, junto com os irmãos. Partilhando em casa, né? É diferente, é uma responsabilidade um pouquinho maior, gera um temor um pouquinho maior. Mas que pela graça do Senhor vocês possam ser edificados com aquilo que vai ser partilhado. É um breve resumo, mas que de alguma forma, como diz a palavra, vocês sejam edificados e aperfeiçoados, porque para isso nós somos vocacionados. Toda vocação e chamado é visando a edificação do corpo, da igreja e o aperfeiçoamento dos santos. Então, eu vou ler um versículo antes de começar, que se encontra lá em Gálatas, o capítulo 6, o verso 14. Diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse versículo ele fala muito ao meu coração sobre esse tempo, porque tudo isso só foi possível e só aconteceu porque Jesus Cristo foi crucificado. Não haveria nenhum sentido de chegar em outros lugares e falar sobre amor, bondade, se Jesus Cristo não tivesse sido crucificado. Então, cada uma dessas coisas que rapidamente a gente vai discorrer um pouco, só aconteceu porque Jesus Cristo foi crucificado. Não é simplesmente porque Bruno pegou um avião e foi para uma outra região, ou porque algumas pessoas apoiaram. Isso faz parte, isso é muito bom. Mas tudo isso aí só foi porque Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou. E pela sua graça alcançou a minha vida e a de todos nós que estamos aqui. Amém? Bom, esse pessoal, foi um tempo em Macapá, eu os conheci lá. Desses eu só conheci apenas uma, que era uma missionária lá na Jucum, e ela estava me ajudando a fazer esse link de Macapá à Serra do Navio. Serra do Navio é uma região um pouco afastada da capital, cerca de 5 horas de viagem, é uma cidade pequena. Tem 2 distritos ligados, que é o Cachaço, não é Cachaça, é o Cachaço. E tem a Colônia. Aí esse pessoal, eles foram quem me deu um certo suporte. Eles me ajudaram muito, tanto com questão de recursos, também com questão de alimentação. Pela graça de Deus, eles me abençoaram com coisas que eu nem imaginava que precisaria, mas Deus é tão bom que presenteia a gente perfume. Eu digo, meu Deus, para que isso? Acho que eles estavam com medo, acho que eu estava fedendo e não percebi. Brincadeira, gente. E eles são muito preciosos. Aí tem alguns missionários, alguns deles são missionários e outros fazem parte de uma congregação lá, de uma comunidade chamada Hesed, quer dizer amor fiel, amor leal. E eles têm realmente vivido isso. Eu quero honrar a vida deles diante de vocês por tudo que eles fizeram, sabe, debaixo da graça do Senhor para cooperar com esse tempo. Essa foi a minha casa. É uma kitnetzinha, bem pequenininha, né, diferente do que eu estou acostumado. E pela graça do Senhor, apesar de vocês olharem assim à primeira vista, parece algo pequeno, mas foi um milagre de Deus. Porque você achar uma kitnet com um frigobar e uma caminha e uma mesinha para ler, é um milagre. E ainda por cima a internet não pegou, que bênção. Que era para focar mesmo nos estudos. E nesse lugar, no começo, eu compartilhei até com alguns amigos, foi um pouco difícil. Acho que no terceiro dia eu queria vir embora. Eu digo, meu Deus do céu, quanto carapanã. Carapanã é muriçoca, só que as carapanã de lá são meio mutantes. Elas pegam o repelente e usa de degustação e depois vai no sangue. Mas apesar disso, apesar do local, apesar das muriçocas, né, dessas coisas, o Senhor ele foi muito gracioso comigo, porque nesse lugar ele começou a tratar o meu caráter. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que não tenham uma mentalidade, quando eu estiver pronto eu vou. Mas se disponham, e no momento que o Senhor considerar que você está pronto, Ele lhe envia. Sabe? Isso é muito importante. Nesse lugar, o Senhor ele falou algo comigo que eu creio que vale a pena compartilhar, que eu receberia a visitação dEle quando eu não estivesse sozinho. Mas não sozinho fisicamente, que outras pessoas estivessem comigo, não necessariamente. Mas quando eu estivesse o buscando, não só por mim, mas por tudo que Ele tinha para fazer naquele lugar e pelas pessoas que Ele tinha naquele lugar para alcançar. Então, no momento que a minha mentalidade mudou, de buscar, quero ser cheio, quero ser cheio, quero ser cheio, para, Senhor, o que você quer fazer nesse lugar com essas pessoas, através da minha vida,
a visitação do Senhor foi tão tremenda e tão maravilhosa, e eu falo isso para a glória do Senhor, que ousa se relacionar com pessoas como nós, não é verdade? Essa foi a Igreja Batista Manancial em Serra do Navio. Eu cheguei a visitar outras congregações, mas o Senhor me direcionou para esse lugar, lá. Porque a congregação que eu fui, a primeira que eu visitei, eu fui pela aparência, eu disse, caramba, essa está bem estruturadazinha, está bacana, eu vou para cá que vai ser legal. E quando eu cheguei lá, apesar de realmente me sentir bem, o pessoal foi muito gentil comigo, o meu coração não estava totalmente em paz. Então o Senhor, Ele me mostrou essa pequena congregaçãozinha escondidinha lá em Serra do Navio. E lá havia muito trabalho a ser feito, e eu louvo o Senhor por isso. Louvo o Senhor, porque essas pessoas me fizeram sentir em família, muito acolhedores, e antes de que eles viessem trocar pessoalmente qualquer palavra comigo, eu percebi que o Senhor estava naquele lugar. Apesar de ser, nós sabemos, nós temos uma congregação que, louvado seja Deus, tem esse perfil mais avivado, mais caloroso, e era um pouco diferente a forma como eles se moviam, mas a presença do Senhor é independente de estruturas. A presença do Senhor, ela depende de corações quebrantados e contritos. Então, naquele lugar, eu senti tão forte a presença do Senhor. E, primeiramente, eu fui acolhido pela presença do Senhor, e depois eu pude ver nitidamente isso no coração dos irmãos. A Igreja Batista Manancial, boas lembranças desse lugar. Essa foi a palestra nas escolas. Foi um dos projetos que o Senhor colocou no meu coração antes de ir para lá. Mas, humanamente falando, a possibilidade disso acontecer era um pouco complicada. Afinal, era um cara com sotaque diferente, uma barba muito doida, que nem era barba de verdade, era um projeto de barba, um cabelo grande, vindo de um lugar que ninguém conhecia. E para a Serra do Navio, era estranho para eles, podia ser um fugitivo, sei lá, um bandido. Mas as pessoas, eles abraçaram a visão. E o que eu louvo ao Senhor é porque quando Ele coloca algo no nosso coração, a gente escuta isso e parece clichê, mas é algo para ser experimentado, Ele se responsabiliza. Isso não é uma verdade simplesmente intelectual, que a gente tem que receber e guardar isso, mas não ousar vivê-la. É uma verdade prática, é algo que a gente experimenta. E essas pessoas abraçaram isso. Então, ao todo, foram, se eu não me engano, 5 ou 6 turmas que a gente pôde levar uma palestra. O tema dessa palestra foi direcionado também pelo Senhor, foi cosmovisão relacionada ao uso de drogas. Mas por que não foi uma pregação, Bruno? Porque era um ambiente escolar, e nós temos que entender como nos mover em Deus em determinados lugares. E não era porque o tema, de certa forma, à primeira vista não parecia algo cristão, que não era, porque os princípios, os valores estavam naquele lugar. E eu posso dizer a vocês, minha gente, a gente fala sobre batalha espiritual, cansaço, gastar energia espiritual e essas coisas. Se teve um lugar que eu me senti desgastado, foi aí. Foi nesse momento das palestras. Porque as pessoas que abraçaram a visão estavam batendo de frente com mentiras. Então, quando a gente questionava eles, quem vocês são? Para onde vocês estão indo? Aquelas pessoas começavam a pensar. E no meu coração havia uma fé de que se elas se questionassem verdadeiramente, elas chegariam à resposta verdadeira. Jesus Cristo. De alguma forma. E foi interessante, eu vou contar esse breve testemunho do que aconteceu. A gente tinha uma pesquisa. E essa pesquisa não precisava colocar o nome, não precisava colocar nada. Só se já tinha alguém oferecido, se já tinha experimentado, se era do sexo masculino ou feminino, e as causas, os porquês. Não precisava se identificar, idade, nome, turma, nada. E uma dessas pessoas, nessa pesquisa, colocou o nome bem pequenininho lá no cantinho. E aí o que eu percebo? Que essas pessoas, esses jovens, às vezes estão pedindo socorro. E a falta da manifestação dos filhos de Deus nesses lugares causa com que esse socorro fique engasgado. E às vezes um nomezinho num cantinho do papel faz toda a diferença, porque abre a porta para uma conversa, para entender melhor. Vocês sabem qual era a maioria das respostas dos porquês de ter usado, provado? Problemas em casa, sensação de solidão, depressão. Caramba, em Serra do Navio, isso não é coisa de capital, não, isso não é coisa de cidade grande, não. A gente sabe, o inimigo, sabe onde é que o inimigo atua? Onde tem gente. Não importa se é uma grande metrópole ou se é uma cidade pequena. O inimigo atua onde tem gente. E onde os filhos de Deus devem atuar? Onde tem gente. Não é uma região em si. Eu costumo pensar sobre isso. Nosso coração não deve estar literalmente em uma região, mas deve estar em Cristo para a gente entender a região que Ele quer que a gente se mova. E foi muito importante isso, porque o campo é bem grande.
Amém? Nós também fizemos teatro infantil. Como era infantil, não dava para trazer a palestra, que era algo mais denso, uma linguagem um pouco mais difícil. Então eram crianças. Mas porque eram crianças, nós deixaríamos de agir? Não. Então o Senhor deu estralo. Faça um teatro. E esse teatro foi uma das coisas que mais me constrangeu nos irmãos de Serra do Navio que abraçaram a visão. Eu só cheguei com a ideia que o Senhor tinha colocado no coração e de repente eles tinham preparado tudo. É mais um motivo de louvar o Senhor, porque aquelas pessoas se esforçaram com uma excelência, apesar de, à primeira vista, recursos limitados, de ser um pessoal que a gente talvez batesse o olho assim, e eu falo por mim, né, vou confessar, poxa, são um pouco leigos, que nada, Jesus, ele é incrível. Jesus, ele pega essas pessoas estratégicas para abrir portas para lugares como esse, e aí você vê o resultado, né? Essas crianças, a gente teve um momento muito precioso, compartilhou um pouco com elas, teve o teatro, distribuiu algumas lembrancinhas, foi algo muito excelente mesmo, apesar de um lugar tão pequenininho. Comunhão e evangelismo. Nesse tempo, nós fomos visitar a casa de um irmão, chamado Seu Messias, irmão Messias. Olha o nome do cara, foi de Deus. E esse irmão, o pessoal já estava evangelizando há algum tempo, e eles pretendiam fazer um culto na casa dele, num terreno dele. E foi incrível, porque quando a gente chegou lá, ele não estava. A gente chegou no terreno, olhou para um lado, para o outro, tudo marcado, tudo certinho. Ele tinha concordado, quando a gente chegou lá, cadê o irmão Messias? Não tinha ninguém. E aí a gente preparou esse almoço assim no improviso. Foi muito bom, porque foi feito lá com uma lenhazinha no chão, botou o frango para assar e tome churrasco para cima. E foi muito bacana, porque depois de um tempo a gente ficou um pouco preocupado e de repente a gente só escuta a motoquinha. Lá vem o irmão Messias. A gente já chama de irmão, amém? E lá houve um culto. Lá é a estrutura, meus irmãos. Eu tenho que dizer isso. Era só madeira, um telhadozinho, rede, tudo aberto, o riozinho correndo, luz de velas, sem energia. E ali a presença de Deus foi. Ali a presença de Deus foi. Sabe como foi o louvor? A capela, aquelas vozinhas gasguitas. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh, glória. Mas ali a presença de Deus foi. Porque, se a gente pensar logicamente, era uma coisa que é difícil. O acesso para esse terreno é bastante difícil. Mas o Senhor abriu a porta, o irmão Messias foi. E sabe o que aconteceu no final do culto? A esposa do irmão Messias disse, vamos fazer um culto na casa do meu irmão? Do nada. Ela chegou assim, a gente não esperava. E no outro dia, não tem fotos desse dia, mas no outro dia nós estávamos lá reunindo com o resto da família. Então é como a palavra de Deus diz, crê em Deus, será salvo tu e tua casa. As portas vão se abrindo de alguma forma, a semente está sendo plantada, amém? Pregação na rádio, essa foi inusitada. Eu não esperava, eu não vou mentir, rádio, como é que é? Nem voz de locutor eu tenho, né? Não, eu pensei, caramba, que tá bom, vamos embora, né? A tempo e fora de tempo, em qualquer lugar. Os irmãos da Igreja Batista Manancial, eles têm um tempo no sábado, tem umas 2 horas que eles têm um tempo de propagar a palavra. E nesse momento já estava perto do final do meu tempo em Serra do Navio. Então, quando eles me convidaram, era como uma forma de me despedir, de honrar a vida deles, de levar uma palavra. E eles queriam que eu falasse sobre missões e essas coisas, como foi o tempo, agradecer. Então foi muito precioso. Mas quando chegou lá, a gente não consegue resistir. A gente tem que falar de Cristo crucificado. Não consegue falar de outra coisa. Eu, não, obrigado, irmãos, pela missão e tal. Mas a gente vai se aprofundando um pouco nisso. De alguma forma, Cristo crucificado sempre está lá no meio, porque afinal é a centralidade da nossa crença, amém? Então, foi um tempo muito precioso. Essa é a equipe. Aquele mais novo ali é o Adriel, aquele é o pastor Jorge e o irmão Benedito. Eles é quem tem conduzido esse trabalho lá. São pessoas muito preciosas, um coração bastante amoroso, transparente. Eu os amo em Cristo. Aí teve um bônus. Acabou o tempo em Serra do Navio, dia 28 de junho. Vamos embora para casa. Não. Tem um amigo meu, Luciano, ele sempre diz assim, Deus ele tem uma agenda oculta. A gente só entende quando está nela. E aí, de repente, Deus, ele... Quem conhece Luciano sabe como ele é uma bênção, feito de um vaso precioso. E aí, de repente, o pastor Bruno, vamos visitar algumas igrejas no norte do Amapá. Tá bom, pastor,
vamos embora, eu estou na sua casa mesmo, né? E aí nós fomos, e eu achei incrível, porque nesse período eu fui aprendendo muito sobre a simplicidade da Igreja de Cristo. Existem lugares, irmãos, no interior, e provavelmente no nosso estado tenha demais isso, que existem igrejas implantadas, muito simples, e que precisam de edificação. Como assim, Bruno? Precisam de pessoas que se disponham a partilhar daquilo que nós temos recebido. Isso é um fato. Irmãos, o que nós temos recebido não é algo para ser retido. Não é algo... Jesus fala, aquilo que eu digo a vocês no secreto, que vocês proclamem nas praças. Está ou não está na Bíblia? Ah, sim, eu pensei que não estava. Então está lá. Então, quando eu fui com esse pessoal, eu tive a oportunidade de ministrar em mais 2 igrejas. E sempre desafiador, é sempre com muito temor. Qualquer coisa que a gente vai partilhar é com muito temor. A gente nunca está totalmente preparado, 100% para que a gente diga, eu não dependo de Deus. Isso não existe. Seja lá o que for que a gente vai fazer, até mesmo dar um testemunho, é com muito temor. Porque nós estamos representando um reino, e a gente sempre compartilha sobre isso, e um rei. Então é com muito temor. Então eu procuro sempre me apegar a uma coisa. Eu tenho tentado ter essa disciplina sempre que eu vou compartilhar algo. Cristo crucificado. Porque eu sei que isso é o fato central, isso é a verdade central, a pedra angular. Então eu não tenho medo de falar sobre isso quando está dentro dos parâmetros da Escritura. Porque é o núcleo do que a gente crê. Então nunca vai dar errado. Eu acho muito bacana as revelações, tudo que a gente recebe através do YouTube, de pregadores que se levantam, mas o Cristo crucificado não ficou obsoleto. Ainda é um fato que essa cruz, que essa rude cruz, que essa paixão escandalosa de Jesus é o centro. Então, nessas oportunidades eu procurava me deter em uma coisa, eu vou falar de Cristo crucificado. Às vezes, o Senhor ele dizia, não, Bruno, mas tenha calma, partilhe um pouco do que o Cristo crucificado está fazendo na sua vida. Deixe que as pessoas vejam os efeitos dessa cruz na sua vida. E é com temor, sempre com muito temor, irmãos. Para não falar bobagem, para não passar dos limites, né? Não entrar na carne. Mas foi um tempo muito bom mesmo. E eu procurava sempre empolgar as pessoas lá no norte, falando a eles que isso não era só para um pernambucano que estava vivendo, que no norte há pessoas com vocação, que o impacto da cruz é o mesmo no norte. E me marcou muito esse tempo. E isso é só o começo, amém? Aí tem alguns dados sobre algumas comunidades, alguns grupos sociais que são pouco alcançados no nosso país. Isso não é transcultural, isso não é em outro país, isso é no nosso país. A gente pode ver os indígenas. Eu não consegui ir nos indígenas, meus irmãos. Pense numa coisa que eu fiquei um pouco entristecido, foi que eu não consegui chegar lá, infelizmente. A viagem era um pouco longa. Lá, essa estação de inverno chove muito e as ruas são de barro. Então, mesmo as BRs são de barro. Então, é uma coisa de louco mesmo. Tem que ser 4x4 para chegar. A gasolina estava naquela época das greves. Então, acabou tendo algumas dificuldades e não consegui chegar nas tribos, apesar de ter contato com alguns missionários de lá. Mas vocês podem ter uma base. Esse dado foi tirado do site da Ultimato, de que existem, em média, 117 etnias sem presença missionária. E isso é algo assim para, pelo menos, botar uma pulga atrás da nossa orelha. Os ribeirinhos também são um povo que precisa bastante da presença. Eu não digo da presença evangélica, eu digo da presença de filhos de Deus. Né? O que a criação aguarda é a manifestação evangélica. É? Ah, sim. Não, é dos filhos de Deus. Os sertanejos, essa aí está mais pertinho da gente, né? Os sertanejos, existem várias comunidades de assentamento. Bruno, são comunidades grandes? Não. Se você vai no Cachaço, que foi uma das comunidades que eu visitei, não são comunidades grandes, são comunidades pequenas, familiares. E no norte é que tinham igrejas que eram de famílias. Então era uma família congregando naquela igreja. E o pessoal que cuidava daquele tinha todo o amor, todo o cuidado, todo o carinho de pastorear como se fosse uma igreja gigante. Por quê? Porque são pessoas, são vidas, são importantes. E... volta lá rapidinho, faltou só um, por favor. Os quilombolas. Quilombolas, no começo desse ano eu estava trabalhando no IBGE, no Censo Agro.
E existem diversas comunidades quilombolas dentro da nossa região, a 20 minutos daqui, 30 minutos daqui. Existe uma presença, sim, da igreja, um avanço, mas eu penso que trabalhadores nunca são demais, né? Trabalhadores na obra de Deus nunca é demais, nunca vai dizer, tá bom aqui nessa área, para com isso. Não, sempre há lugar para mais um, é um coração de mãe, sempre há lugar para mais um. Então, irmãos, foi um tempo muito precioso, teve essa atividade nas escolas, foram 5 igrejas, louvado seja Deus que tanto em Serra do Navio quanto nos 2 distritos se abriram portas para a pregação do Evangelho, através das igrejas que fizeram parceria. Também a gente tentou passar um vídeo, mas não conseguiu colocar no slide, de visitas às casas, foram feitas, visitas às famílias através do evangelismo criativo, também foi um tempo muito bom. Eu tive a experiência de atravessar um rio de canoa para pregar, eu fiquei muito emocionado. Caramba, meu irmão, agora sim. Então foi emocionante. A vida com Jesus, ela é emocionante. Eu vou ler só mais um versículo para finalizar. Está lá em 1 João. Se os irmãos puderem acompanhar. Primeira João. A partir do verso 1. Amém? Quem achou, diga amém. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então eu partilho isso com vocês para que a nossa alegria seja completa. Isso é o que eu vi, ouvi e pude apalpar a respeito do verbo da vida. Jesus, ele fala, João viu, ele apalpou literalmente, mas Jesus, ele fala que mais bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Então, que com a fé que há no seu coração, se há pessoas que creem, que já receberam alguma palavra sobre chamado missionário, ou pastoral, ou profético, seja lá o que for, obedeça. 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 Amém?